Então tá, vamos lá falar da Revolução Inglesa. Para a gente começar com a Revolução Inglesa, eu vou começar numa parada com vocês chamada Guerra das Duas Rosas. Por que essa Guerra das Duas Rosas? Também vou mandar esse slide para vocês, que por isso vocês vão poder se basear. A Guerra das Duas Rosas conta a história de como foi que a dinastia Tudor chega no poder com Henrique VII. Duas famílias vão se meter numa treta aí, a Lancaster e York, né? E da briga deles dois pelo trono, a bola cai no pé dos Tudor. E o Henrique VII assume ali e vira o rei, né? Antes dessa Guerra das Duas Rosas, teve a Guerra dos 100 anos, né? A Inglaterra vivia metida em guerra. Aí o que acontece? Ele casa com... Ele faz uma aliança aí, casando com uma... Tá escrito aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque agora... Com a Isabel de York, tá aqui. Ele casa com a Isabel de York e fica essa aliança e ele se torna o monarca. Tá bom? Então começa aí a dinastia que a gente vai chegar. Então, só que é o seguinte, o filho dele tá aqui. Esse daqui é o Henrique VII, o Disque, né? E essa aqui é a Isabel de York, da onde vai começar essa dinastia tudo. Aí o que acontece? O filho dele, o Henrique VIII, nem era para ser rei esse pilantra, porque ele não era o filho mais velho. Então, mas ele estava sendo educado ali, né? Para caso de alguma zebra sobrar para ele, ele também teve uma boa educação, falava francês, latim. E o irmão dele, sim, recebe a Catarina de Aragão, uma princesa da Espanha, para casar com ele. Só que ele morre, o moleque, olha, o que ia ser rei, ele morre e ele acaba, o Henrique VIII, casando com a irmã dele. Ela chegou, olha, a gente não chegou a consumar o casamento, ele morreu. E o Henrique VIII ali, para selar a aliança, né? Ele casa com a irmã do irmão falecido dele, que é a Catarina de Aragão. Então, princesa espanhola, rainha da Inglaterra, né? Primeira esposa de Henrique VIII. E foi por causa dela que surgiu a igreja anglicana. Não por causa dela, né? Ele queria se separar dela de qualquer jeito. Eles tiveram uma filhinha, a Maria, né? Que também vai tocar o terror no futuro, essa filha deles. Então, ela vai ser a primeira esposa. O que acontece? Ele arruma uma amante chamada Ana Bolena. E por causa dessa amante, né? Ele pede o divórcio. Não é divórcio, ele queria anular o casamento. Nem existia essa palavra de divórcio. Ele queria anular o casamento dele. Ele queria alegar que a irmã dele, que quando ele casou com ela já tinha consumado o casamento com o irmão, ela negava isso, falou que casou virgem e tal, aquela onda toda, né? Aquela treta. O Vaticano não concedeu a anulação do casamento, até porque ia pegar muito mal para o Vaticano com o Império Espanhol, né? O Império Espanhol não queria isso. Aí, o que faz? Ele se separa, monta a igreja anglicana, ele deixa ela presa num castelo lá e casa com a Ana Bolena. Agora, o curioso é que um rei podia ter quantas concubinas ele quisesse, quantas amantes ele quisesse, e não precisava se divorciar para se relacionar. Só que dizem, eu não gosto de fofoca, mas dizem, o pessoal da sociologia da fofoca, que ela se negou a ter relações com ele e falou que só teria depois do casamento. E nisso ela conseguiu virar rainha. Ela não era de origem nobre, né? Ana Bolena. Só que aí esse tiro que ela dá sai pela culatra. Vamos botar aqui. Tá aqui a Ana Bolena. O tiro dela sai pela culatra. Por quê? Porque o rei vai se morder com ela. Não conseguiu gerar um herdeiro, né? E rola boatos que ela estava traindo ele. Ela era muito festeira, animada. E ela era muito odiada na corte, né? Fama de sei lá, tipo de galinha, não sei. A rainha espanhola que era amada pelos súditos, por todo mundo, né? Uma católica devota. A Ana Bolena era fama de amante, né? De piriguete. Aí ele pega e manda decapitar ela, mesmo ela jurando fidelidade, amor e ter honrado. A única honra que ela teve na morte foi de escolher o seu carrasco, né? Veio um cara lá da França, um carrasco porrada, né? E deu só com um golpe e separou a cabeça do corpo dela, né? Você pode ver o discurso, você entra na internet, você escreve o discurso de Ana Bolena, você pode ver as últimas palavras dela.
tá bom? Depois da Ana Bolena, ele ainda vai matar mais outra, né? Que é uma que essa traiu mesmo e confessou a traição. Foi mais outra esposa. Ele teve 6 esposas ao total, Henrique VIII. A única que deu um filho, um herdeiro homem para ele foi essa bem aqui. Ah, e outro detalhe que eu não contei da Ana Bolena, ele tem uma filha com a Ana Bolena. E essa filha tem o nome de Elizabeth. Ah, professor, é a rainha Elizabeth, porra, também ela é velha, mas nem tanto essa rainha que tá aí, né? Não é essa rainha. Essa aí é a Elizabeth I. Por tudo, olha como são as coisas, olha como é a história, né? A filha da Amanda. O apelido que a Ana Bolena e a irmã dela tinham na corte era assim, a puta da corte, as putas da corte, né? Era o apelido da irmã dela primeiro, da Ana Bolena, que depois virou tipo, passou para ela também, né? Depois que ela casa, porque ela não era bem querida lá na corte. E essa aqui, a Joana, ela foi a única que deu, foi a terceira esposa, foi a única que deu um filho homem, tá? Ela morre logo depois do parto, e o único filho homem, que depois vai ser o Eduardo VI, que sempre teve uma saúde, sempre foi fraquinho, desmilinguido, e ele acaba que quem vai assumir mesmo o trono vai ser a Elizabeth. Tá aqui a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela filha de Henrique VIII com Ana Bolena, ela nunca vai casar e não vai ter filhos. Isso que vai dar a confusão que os meninos explicaram aí, né? Essa treta, vai dar toda a treta da sucessão, que vai gerar outra luta entre casas, né? Os Stuarts, os Tudors e alguns usurpadores, né? Que tentam, como Oliver Cromwell, que se mete nessa confusão. Então, quando a Elizabeth assume o trono, o que é que ela tem? Quais são os problemas que ela tem que resolver? Os problemas de ordem religiosa, primeiro, né? Organizar ali a igreja anglicana, tentar acabar com a confusão ali entre protestantes e católicos. Ainda vai surgir os calvinistas, né? E os calvinistas que eles vão tentar fazer uma igreja pura, né? Aí por isso que eles vão ganhar o nome de puritanos. Quase sempre eles eram burgueses e eles tinham uma crença de que os bens, né, e a prosperidade econômica era sinônimo de bênção e indício de salvação. Uma crença que ainda é presente até hoje, né? Aliás, venceu essa. A gente sempre barganha com Deus pedindo coisas, né? E quando a gente ganha, a gente agradece. Então, esse ponto de vista até venceu, né? Também na época dela que começa a colonização dos Estados Unidos, inclusive o estado chamado Virgínia, em homenagem à rainha, que era chamada de Rainha Virgem. Tá? Muitos dizem que foi só, esse nome foi só jogo de marketing, né? Que na verdade ela tinha os amantes dela ali e tá, blá blá blá. Fez a lei dos pobres, que obrigava os pobres a trabalhar em oficina. Todo mundo era obrigado a trabalhar. Tá certo? Não teve filhos e deixa o trono para o seu primo Jaime I da Escócia, da dinastia Stuart. Então uma outra galera vai assumir o trono. Ah, ainda tem uma coisa que não está aqui, mas ela venceu a invencível Marinha Espanhola. O nome da Marinha Espanhola era a Invencível. Olha como a Invencível foi vencida por uma mulher. Dizem que ela apoiou também os piratas, né? No filme que fizeram dela, ela teve até um romance com um desses piratas. Também não sei se é verdade, se não é. Aí tá um resuminho aí para te entender até agora. Então, Henrique VIII, né, fundou a Igreja Anglicana, expulsou e executou os membros do clero, do baixo clero. Quando ele rompe com a Igreja Católica, Henrique VIII, ele pega toda a propriedade da Igreja da Inglaterra, que era muita, no Reino Unido, era muita coisa. Ainda teve isso, né? Ele se apropria de todo o patrimônio inglês. E a Elizabeth I adota o protestantismo, né? Coloniza os Estados Unidos, faz aquele cerceamento, né? Que é uma lei de propriedade privada, incentiva a pirataria de forma escondida, lógico, né? E assim vai. E aqui vem a dinastia Stuart, né? Que dá a confusão desses nomes aí, que a gente sempre se atrapalha com eles. E ela deixa aí para o primo dela, o Jaime I, depois vai assumir o Carlos II, depois vai vir o Oliver Cromwell, depois vai restaurar Carlos I. Então, é daí que vem toda a confusão de nomes que a gente que esse período da história aí tem. Então vamos lá, como foi a dinastia Stuart? Está aqui, o Jaime I, ele assume fortalecendo o poder do rei. Fortalecer o poder do rei significa absolutismo. O parlamento não gosta disso.
Tá certo? O parlamento não gosta disso. Perseguição a católicos e calvinistas, então vai criar inimigos, já em primeiro. Aumento de impostos. E ele fecha o parlamento em 1630. Então ele não foi bem sucedido, né? Não foi um governo sossegado, não foi um governo de paz. Depois assume quem? O Carlos II, que esse já vai impor a religião anglicana. Vai fazer um arroxo fiscal, e isso desagrada ao parlamento, e aí o parlamento vai aprovar a petição dos direitos por Carlos assinar. Assim, essa petição dos direitos era um documento que limitava o poder do monarca, né? O que Carlos I faz? Ele convoca o parlamento buscando apoio na guerra contra a Escócia, só que aí ele pega e fecha o parlamento. Essa dinastia aqui, eles sempre tinham mania de chamar o parlamento quando eles tinham que tomar decisões impopulares para não cair só em cima dele, né, a responsabilidade. Mas aí quando o parlamento ia se assanhar, eles pegavam e fechavam o parlamento. E nisso, o Carlos II vai se meter numa guerra contra o parlamento, uma guerra literal, uma guerra física, né? O parlamento vai ser vai montar um exército liderado por Oliver Cromwell contra ele, contra o Carlos I. Oliver Cromwell, né, que é um puritano, aquele religioso rígido, sabe, sistemático, e ele consegue organizar um exército e vence Carlos I. E o que acontece? A cabecita de Carlos vai rolar. Pela primeira vez, um rei vai ser decapitado. E sabe o que falaram logo que viram a cabeça do rei rolando? Falaram assim: o sangue dele não é azul. A teoria do direito divino dos reis se enfraqueceu profundamente depois dessa decapitação. Todo mundo lembra da decapitação da Revolução Francesa. Mas um século antes, mais de um século antes, a primeira cabecita de rei que rolou foi na Inglaterra. Então, como foi essa guerra civil? Os cavaleiros, né, do rei, que eram os partidários do absolutismo, da nobreza, né, contra os cabeças redondas. Os cabeças redondas, eles tinham, porque eles tinham esse apelido, eles tinham tanta raiva e nojo da nobreza que eles não usavam aquela peruca. E eles faziam um cortezinho que deixava... Vocês já viram em filme, série aí. E esse corte de cabelo deu origem ao apelido deles, cabeça redonda. Que eles eram presbiterianos da alta burguesia. Eles eram uma nobreza liberal, né? Então, eles vencem e o parlamento vai assumir o poder. Só que depois, o líder desse parlamento e o líder militar, ele vai tomar o poder. Quem é esse líder? É o Oliver Cromwell. É isso que é chamado de Revolução Puritana, quando tora a cabeça do rei e os puritanos, liderados por Oliver Cromwell, assumem o poder. Olha, o Carlos é decapitado e se instala uma república. Olha, já teve uma república na monarquia constitucional inglesa, que até hoje é uma monarquia constitucional. E Cromwell recebe o título de Lorde Protetor. Ele mesmo se deu esse título, né? Isso que é autoestima, né, brother? Olha só o título que ele dá para ele mesmo. Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda. O que ele faz? Só que aí, quando ele assume, ele é um militar, ele já põe uma ditadura, como o nosso querido Marcos falou aí, né? E aí ele vai e fecha o parlamento, que foi o motivo da decapitação do rei anterior, foi justamente porque não queria escutar o parlamento, fechava o parlamento todo o tempo, quando bem entendia, e ele vai e fecha o parlamento, institui um ato de navegação que faz da marinha inglesa a maior do mundo, e é até hoje a mais poderosa marinha do mundo, né? Formou a comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Só que, acho que ele fica por quase uma década aproximadamente, e ele morre. Queria tanto ver Deus, foi pro céu. Talvez, né? E quando ele morre, ele tinha um filho. Olha só, olha. Eu sei que tu tá dormindo, tá babando uma hora dessa, mas dá uma olhada. Pega o teu celular e dá uma olhada pra lata do filho dele. O Ricardinho Cromwell. Richard Cromwell. Segundo o pessoal, os fofoqueiros, o apelido dele era... Isso tem documentos, né? O apelido dele na imprensa lá era Ricardinho Treme-Treme. A fama dele era de ser um pombaleza, sabe? Ele não conseguia falar em público sem se tremer, ele era muito nervoso. Então, tem duas versões, né? Ele abdica Ele fica só uns 6 meses, menos de um ano, e abdica. E tem uma versão que expulsaram mesmo ele. Chegaram, brother, não dá pra ti.
Não dá, tu é muito abestado, tu fica se tremendo, parece que tá passando fraqueza aí pra galera. Pega o bacon, mano, pega o bacon, senão vão cortar a tua cabeça. Aí ele pega e rasga, né, o Richard. E o que que vão fazer? Olha como a história da Inglaterra é curiosa. Vão chamar o Carlos II, que era filho do rei decapitado, para assumir o trono, com a esperança de que o rei dessa vez fique na dele. Olha, a gente já cortou a cabeça do teu pai, fica na tua, mano. Porque para cortar a tua não custa nada. Tá certo? Aí tá. Até o Carlos II, ele reina até o fim da vida. Mas não foi um reinado tranquilo, porque ele se aproximou muito do Luís XIV. O rei, porra, Luís XIV era o ícone do absolutismo, é até hoje, né? E o pessoal fica muito desconfiado, né? O parlamento se divide em dois, entre conservadores e o Reich, que depois vai ganhar o nome a tradução de liberal, apesar de essa tradução ser errada, mas eles que vão dar origem aos liberais, né? Porque o termo liberal vai surgir muitos anos depois. Essa galera aí não se chamava de liberal. Então, os abusos do absolutismo já... Oi? É. Tá? Então, o triunfo, os abusos do absolutismo do Jaime II levaram à união dos partidos que eram rivais se uniram. Mais ou menos o que acontece agora, né? Que o Lula e o FHC até se uniram, né, contra o Bolsonaro. Quando as pessoas têm um inimigo comum, o que faz a aliança é o inimigo que tu tem, né? Então, o triunfo do liberalismo vai acontecer nessa época, né? E a aprovação do Bill of Rights, né? Aí o que acontece? Ele morre. E quem vai assumir é o irmão dele. Os meninos, quando apresentaram, falaram os nomes em inglês, né? Eu não sou tão sofisticado assim, né? Vocês falaram Richard, não sei o quê. Aqui é o Jaime mesmo. Então, Carlos II morre e assume seu irmão Jaime II. O reinado de Jaime II vai ser o derradeiro, né? De 85 a 88. As contradições se agravaram, a intenção do impopular monarca de valorizar o catolicismo levou a perder, inclusive, o apoio dos Tories. O catolicismo, desde quando começou a reforma protestante, onde os protestantes chegam, eles vão se multiplicando. O catolicismo vem perdendo essa guerra espiritual ali já faz tempo, né? Onde os protestantes... E era assim que estava acontecendo lá. Então, o que acontece? Deram um golpe, né? A tal da Revolução Gloriosa, deram um golpe, porque o Jaime II, ele já era católico, ele já ia começar uma tradição absolutista de novo, que era justamente que o pessoal não aguentava mais ali, era ditadura, era despotismo, era poder absoluto, né? Então eles falaram, não tem mais jeito. Vamos restaurar, vamos trazer um brother de outro lugar, vamos mandar esse Jaime embora, vamos trazer um brother, vamos montar um documento para ele assinar. Quem vai mandar a partir de agora é o parlamento. Tá? Então o parlamento destitui o Jaime II e põe a Maria Stuart, olha. A Maria Stuart. E traz o marido dela, o Guilherme de Orange, que era um conspirador já faz tempo. E já tinha falado, não, se vocês me botarem na fita, eu deixo o parlamento governar. Eu estou aqui no apoio. Ele foi mais ou menos como foi o Orange nessa aí, foi mais ou menos como foi o Temer no impeachment da Dilma, né? Que ele conspirou para o poder cair na mão dele, conspirou. Esse daí foi o Temer da época. Aí vem a Revolução Gloriosa, que ganhou esse nome porque não precisou de guerra, como a Revolução Puritana. Os puritanos, que são cristãos que queriam o cristianismo puro, eles fizeram guerra. Já aqui não, na Revolução Gloriosa não teve derramamento de sangue. Então, olha aí. Aí que vem o lance. No mesmo navio, olha como a gente emenda para outro assunto. No mesmo navio da restauração que vinha Maria e Guilherme de Laranja, no mesmo navio que vinha os dois, retornava para a Inglaterra Mr. John Locke. Exatamente o tema da nossa próxima aula, o segundo tratado do governo de John Locke. Por que muita gente rasgava da Inglaterra? A Inglaterra vivia em guerra religiosa, doido. Se quem tivesse no poder fosse contrário à tua religião, tu estava lascado até ser perseguido. Por isso que a galera rasgou para os Estados Unidos assim para não voltar mais, né? Por isso que eles colonizaram. Geralmente quem é que ia embora? Os mais enjoados, os mais radicais, que eram os puritanos.
Os puritanos eram os mais enjoados, mais radicais, aqueles mais fanáticos. Eles que não aguentavam ir embora. O pessoal, olha, mano, vamos embora. E eles que colonizaram, os calvinistas colonizaram os Estados Unidos. Tá, também depois a Maria morre, para encerrar o assunto, né? A Maria morre e o Guilherme George assina um documento, né, Declaração dos Direitos, no qual a monarquia vira o que é hoje, né? Vira só uma figura decorativa, vira representante do Estado, mas ela não governa de fato. Então, meus queridos alunos, isso aí, olha, eu vou deixar essa aula aí.